Bom dia, começa mais um dia de leitura da palavra, estamos prontos aqui para o que Deus vai falar conosco hoje. Hoje é o dia 26 da nossa leitura, é isso? Dia 26 de 100, estamos avançando na nossa leitura bíblica, aprendendo muito com a história do povo de Israel, estamos na época dos reis e vamos entender o que Deus vai fazer conosco aqui, que Deus abençoe o teu dia, que a glória dele venha sobre nós. Sexta-feira, chegamos no final da semana. Espero que tenha tido uma semana muito abençoada, que a glória de Deus tenha se manifestado sobre ti, em tudo que você fez. Bom dia, que Deus te abençoe muito. Já clica no aviãozinho aqui, manda para alguém essa live, vamos ler a palavra de Deus. Bom dia, Deus possa te abençoar demais, firmes e fortes, é isso aí, já escreveram? Vamos junto. Bom dia para você, independente de onde você estiver, que país, que nação, que cidade, que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar o Senhor, porque o nosso alimento é a Bíblia, é a palavra. Vamos orar? Vamos pedir que Deus venha e fale conosco aqui? Senhor, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor venha e fale conosco, Senhor, que o Senhor manifeste a tua presença sobre nós, Espírito Santo, que nós, ao lermos a tua palavra, o nosso entendimento abre, nós possamos entender e aprender porções novas das tuas escrituras hoje aqui, Senhor. Vem sobre nós agora, fala conosco em nome de Jesus Cristo, que o teu reino venha, que a tua vontade se estabeleça em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Pega a palavra de Deus aí, estamos no meio da história dos reis de Israel, o que Deus fez com os reis de Israel. Então já pega papel e caneta, pega a Bíblia, se prepara. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos começar. Nós estamos, então, queridos irmãos e irmãs, no meio da história onde os reis de Israel começam a reinar. Nós vimos ontem que depois de Salomão, seu filho Roboão pesa ainda mais a mão com a carga de trabalho, isso divide a nação. Jeroboão vai para um lado com 10 tribos e Roboão fica para um outro lado com 2 tribos. O reino do norte, o reino do sul, Israel e Judá, a nação se divide. Evidente que isso nunca era o plano original de Deus. Isso é a vontade permissiva de Deus, por quê? Porque o povo está completamente distante. E a maioria dos reis, nós vamos ler assim, fez o que era reto perante o Senhor, ou não fez o que era reto perante o Senhor. Infelizmente, a maioria vai escrever, não fez o que era reto perante o Senhor. Qual que é a régua balizadora aqui? São 3 pontos que a gente tem que analisar. Primeiro, o rei adorava exclusivamente a Deus, ou permitia altares de adoração profana e levantava altares a deuses pagãos? O rei adorava somente a Deus ou permitia outros altares de outros deuses e inclusive levantava altares para outros deuses? Isso era um balizador para saber se o rei fez o que era reto ou não perante o Senhor. Segundo, quando o rei começava a reinar, ele derrubava os altares pagãos e acabava com a idolatria em Israel? Isso também é um balizador. E terceiro, o rei era fiel à aliança que tinha feito com Deus? Então, fazer o que era reto ou não perante o Senhor tinha que passar por esses balizadores. A maioria dos reis que não fez o que era reto perante o Senhor é porque ou permitiu que os altares pagãos continuassem, ou pior ainda, ergueu altares pagãos, ergueu altares a outros deuses. O reino do norte, Israel, fazendo um pequeno resumo, tinha sua capital Samaria. Ele tinha 10 tribos. O reino do norte teve ao total 20 reis. E nenhum deles fez o que era reto perante o Senhor. Dos 20 reis do reino do norte, nenhum fez o que era reto perante o Senhor. O reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, era composto de 2 tribos. Ele também teve 20 reis e foi um cenário um pouquinho melhor, 8 fizeram o que era reto perante o Senhor, porém 12 se afastaram dos caminhos do Senhor. Esse é o panorama total. Pelo afastamento de que os reis tinham da presença de Deus, da aliança que deviam ter com Deus, Deus começa a levantar profetas. Profetas não eram só aqueles que iam profetizar em relação ao futuro. Profeta, na verdade, era aquele que confrontava a realidade, alertava o povo e trazia o povo, ou tentava trazer o povo para o arrependimento. O profeta genuíno, então, no Antigo Testamento, ele se levantava para confrontar, para alertar, ou até para decretar uma sentença. Olha, vai azedar aqui, vai ficar ruim aqui, vai acontecer isso porque vocês estão se desviando do Senhor. Então, profeta de verdade é aquele que se levanta para falar a verdade. Ele não fica só floreando, ele não fica só falando coisas boas, ele não fica só profetizando bênção. Claro que na profecia também há a profecia de bênção, do que Deus vai fazer, mas ele está baseada na aliança que
determinado indivíduo tem com Deus. Está distante da aliança com Deus, o profeta vai ter que decretar sentenças. Nós vimos que ontem se levantou um profeta chamado Elias. Ele é a figura do profético no Antigo Testamento, do profético associado ao sobrenatural. Então, não é somente um profeta, como nós vamos ver outros, Isaías, Jeremias, quando a gente chegar nos livros proféticos, não é só um profeta que vai decretar sentenças, pelo contrário, ele vai confrontar os reis, principalmente Acabe, nós vamos ver aqui, que é o rei que está reinando agora em Israel, mas ele vai manifestar o sobrenatural. A marca do profeta Elias é o sobrenatural. Quer andar no profético? Aprenda a andar no sobrenatural. Quer andar no profético? Aprenda a andar na glória de Deus. Fiz essa pequena introdução só para a gente começar agora, então, 1 Reis, capítulo 18. Lembre-se que Elias se levanta para confrontar o sistema de Baal. Acreditava-se na época que Baal era aquele que cuidava do clima, do tempo. O que para um agricultor era muito importante, então se cultuava Baal porque queria esperar que Baal fizesse chover no tempo certo, fizesse as colheitas acontecerem, só que é evidente que quem faz isso é o próprio Deus. Então Elias se levanta e dá o confronto, o ultimato. Ele diz, não vai mais chover enquanto a minha palavra, sobre a minha palavra não chove mais, porque aí se vê quem faz chover mesmo, se é Baal ou se é Deus. Deus o manda fugir e se esconder num querite, num ribeiro. O ribeiro seca, na sequência ele encontra uma viúva, a viúva o sustenta de maneira sobrenatural, ele profetiza e o azeite não acaba, e ele ressuscita o filho dessa viúva. Ele está em fuga então, e Acabe está irado. Quem que é esse profeta que profetizou que não chove mais e realmente não chove? Então a nossa leitura de verdade começa hoje no capítulo 18. O Senhor procura Elias e diz, Elias, vai se apresentar a Acabe. Primeiro Deus mandou ele se esconder, agora ele está mandando no terceiro ano, que já não chovia mais, busca Acabe. Então o Senhor falou, eu darei chuva sobre a terra, versículo 1 do capítulo 18. Partiu, pois, Elias a se apresentar com Acabe. A fome era extrema em Samaria. Claro, estava uma seca, não chovia mais. Então a fome foi causada não pelo profeta, foi causada pela idolatria do povo, mas o profeta lançou a sentença. Então todo mundo estava irado com Elias, principalmente o rei. Então vai e se apresenta. Olha que interessante. Acabe chamou a Obadias, que era o mordomo do rei. Mas Obadias temia muito ao Senhor. Obadias é uma figura importante, porque quando Jezabel exterminava profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50, escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então tem duas indicações no versículo aqui. Primeiro, Jezabel, a rainha, a esposa de Acabe, ela matava profetas. Então, Jezabel é a figura do que quer matar o profético. Inclusive fala-se sobre Jezabel não só na personagem, mas no espírito que a conduzia, no demônio, no espírito maligno que a conduzia. Um espírito maligno como Jezabel quer matar o profético. Nós vamos ver algumas características aqui. Ele quer acabar com o profético, mas há pessoas como Obadias, que não estão nem tão presentes na narrativa, mas Obadias ele escondeu 100 profetas de 50 em 50, os sustentando, porque o profético não vai acabar. Então Acabe falou para Obadias, Obadias, vai pela terra de todas as fontes de águas, dos vales, pode ser que achemos zero, pode ser que salvemos a vida dos cavalos, pode ser que nós não percamos os animais. A crise estava chegando até na família real. Repartiram entre si a terra, Acabe foi por um caminho, Obadias foi por outro. Quando Obadias já estava caminhando, eis que Elias se encontrou com Obadias. Obadias o reconheceu, se prostrou com o rosto em terra e falou, és tu, meu senhor Elias? Obadias sabia quem era Elias, porque Elias, na verdade, ele era líder de uma companhia de profetas. Profetas esses que Obadias estava até protegendo. Respondeu Elias, sou eu. Vai e diz para o teu senhor, vai e diz para o teu rei que Elias está aqui. E Obadias fala, em que eu pequei para que eu entregues o teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Ou seja, se eu for até Acabe falando que eu encontrei Elias, Acabe vai me matar, porque eu sei que você vai sumir de novo. Pode ser que venha o Senhor, pode ser, e tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação ou reino onde eu não fosse à tua procura. Agora, se eu disser que você está aqui, que ali está Elias, pode ser que quando eu sair de ti, vai vir o Senhor e vai te levar para onde eu não sei, versículo 12. E quando ele não achar, vai sobrar para mim. Elias fala, não, vai ao teu Senhor, que Elias está aqui, ele não te matará, porque tão certo como vive o Senhor, versículo 15, hoje eu vou me apresentar a ele. Deus tinha mandado, eu não estou mais fugindo. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e anunciou isso, e Acabe foi ter com Elias.
Quando ele vê Elias, olha como o rei já encontra Elias. E diz assim: és tu, versículo 17, o perturbador de Israel? Profeta genuíno causa perturbação para aqueles que estão em desobediência a Deus. Quem não quer o profético é aquele que está em desobediência ao Senhor. Então, você é perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. O profeta confronta a realidade. Ele está falando com o rei. Não sou eu que perturbo Israel, não. É você, com os teus comportamentos. Agora manda juntar em todo Israel, no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Junta os teus profetas pagãos. Junta 450 de Baal. Junta mais 400 que comem na mesa de Jezabel. Junta lá no Monte Carmelo. Vai ser um grande confronto. E a nossa frase de hoje é: o meu Deus responde com fogo. O meu Deus responde com fogo. Nós vamos ver o que vai acontecer. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel. Ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então estão todos os profetas de Baal, profetas que comiam na mesa de Jezabel. Então Elias se chegou diante do povo e falou: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. Elias grita: e aí, gente, até quando vocês vão ficar tentando, jogando em dois times? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam Baal, mas não fiquem no meio do caminho. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Às vezes andar na profecia, às vezes andar com Deus, às vezes não, quase todas as vezes, você vai ser a minoria. Você vai ser a minoria falando a verdade, você vai ser a minoria com integridade, você vai ser a minoria caminhando em retidão, mas o meu Deus vai responder com fogo. Elias até agora não sabia que Obadias tinha escondido 100 profetas. Na cabeça dele, Jezabel matou todos. Ele está dizendo: só ficou eu. Então, me dê 2 novilhos novos. Escolham para vocês 2 novilhos. Dividindo em pedaços, coloquem sobre a lenha. Não coloquem fogo. Eu também não vou colocar fogo. Então, olha o que ele diz: preparem o sacrifício de vocês, eu vou preparar o meu. Versículo 24. Invoquem o nome do vosso Deus. Eu vou invocar o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é Deus. O meu Deus vai responder por fogo. Essa é a nossa frase de hoje. E todo o povo respondeu. É boa essa palavra. Gente, tenho que correr aqui, mas só esse capítulo dá uma live, dá uma pregação, dá um livro. Então ele diz: Baal, prepara o teu sacrifício, eu vou preparar o meu. Eu estou sozinho, vocês estão em 450. Vamos clamar a Deus. O Deus que responder com fogo. Este é o verdadeiro Deus. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para vocês os novilhos. Preparem vocês primeiro, porque vocês são muitos. Invoquem o nome do vosso Deus. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, de manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal nos responde, ah, Baal nos responde. Porém não havia nenhuma voz que os respondesse. Manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Eles ficaram girando lá a manhã toda: ah, Baal, Baal, pelo amor de Deus, Baal, 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 e nada. Elias, olha como Elias era ousado, gente, versículo 27, zombava deles, dizendo: e aí, clame mais alto. Pode ser que ele está meditando, pode ser que ele está atendendo a necessidade de outros, pode ser que ele está viajando, pode ser que ele está dormindo. Se ele está dormindo, ele vai despertar. Clama mais alto, quero ver. Eles estavam clamando com altas vozes, até se cortando com facas e com lanças, segundo o costume, derramando sangue, fazendo atos de paganismo e nada. Passado meio-dia profetizaram eles, até ofertas de manjares se ofereceram, porém não houve voz, não houve resposta, não houve atenção alguma. Olha a primeira coisa que o profeta faz. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: cheguem-se a mim. Todo mundo se chegou. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então profeta confronta, profeta restaura o altar. Então profeta confronta, profeta vive pelo fogo, profeta restaura o altar. Ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. E disse: Israel será o teu nome. Ele profetiza a união de novo. É o que ele está fazendo. Lembra que a nação está separada? Ele restaura o altar, pega 12 pedras e diz: Israel vai ser teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Fez uma vala ao redor do altar, tão grande para separar 2 medidas. Vala diz respeito à separação. O altar restaurado me separa do mundo.
Tô dizendo que só esse capítulo dava uma live. O altar restaurado me separa do mundo. O sacrifício está pronto. O altar está restaurado. Eu estou separado do mundo. Armou a lenha sobre o altar, dividiu o novilho em pedaços, colocou a lenha e falou: encha de água 4 cântaros, derrame sobre o holocausto, derrame sobre a lenha, faz de novo, faz terceira vez. Por 3 vezes eles lavam o altar. 3 é ressurreição, 3 é reinício, 3 é nova história. De maneira que a água corria ao redor do altar e a água também encheu a vala que estava do lado. Na hora de apresentar a oferta, Elias se aproximou do altar e em alta voz falou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje seja sabido que só tu és Deus em Israel. Eu sou o teu servo e segundo a tua palavra eu fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Deus e a ti fizeste retroceder o coração deles. Pensa na cena. Os profetas de Baal estavam clamando o tempo inteiro e nada, ninguém respondia. Elias vai sozinho, restaura o altar, coloca as 12 pedras, abre uma vala de separação, enche de água, limpa, derrama água. Preguei sobre ontem, mate a sua sede, daqui a pouco você vai ver essa mensagem no YouTube. A água viva, que é o próprio Jesus Cristo, fluindo sobre o altar. E ele diz: Senhor, mostra para esta nação que só tu és Deus. Mostra, me responde, me responde. O povo de Baal ficou a manhã inteira se retalhando e nada. Silêncio. Elias faz um clamor correto, depois do altar restaurado. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, lambeu a água que estava na vala. O povo viu isto, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias falou: lançai a mão dos profetas de Baal e nenhum deles vai escapar. Lançaram a mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro e ali os matou. Que história abençoada demais. O fogo respondeu. O meu Deus vai responder por fogo. Não fica brigando só com Baal, com armas naturais. Briga com armas sobrenaturais. Clama fogo. Evidente que você não vai clamar fogo e o fogo natural vai vir. Agora o fogo que vem é o fogo do Espírito Santo, é o fogo que consome o sacrifício, é o fogo que consome o altar. Então, lembra que ele tá para se encontrar com Acabe. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. 3 anos sem chover, gente. Subiu Acabe a comer. Elias, porém, subiu no cume do Monte Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Falou: Senhor, e agora? Eu profetizei que vai chover. E agora? Ele está lá no cume do monte, entre os joelhos. Entre os joelhos eu estou fechando a aparência externa. Eu estou de joelhos na presença de Deus. E aí o moço dele, que é um moço, que é o tipo um ajudante do profeta, ele diz para o moço: vai lá ver se tem indício de chuvas. De novo, só isso aqui, outra live de novo. O moço vai uma vez e fala: nada, tá o sol estralando. Vai uma vez, vai 2 vezes. Quando ele vai por 7 vezes, na 7ª vez ele fala: olha, na verdade, teve uma pequena mudança. Eu estou vendo lá do lado do mar uma nuvem, mas a nuvem é do tamanho da mão de um homem, tipo, é pequenininha demais. Elias falou: então se prepare, diz Acabe, prepare o carro para que a chuva não o detenha no meio do caminho. Eu só preciso de um pequeno sinal, eu só preciso de um pequeno indício. O mesmo Deus que mandou fogo agora vai mandar chuva. O mesmo Deus que manifestou poder agora vai mandar provisão. Quando eu restauro o altar de Deus, eu encontro poder e provisão. Chuva é provisão de volta. Chuva é vida de volta. Deus vai derramar a chuva. Dentro de pouco tempo, versículo 45, os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. A mão do Senhor veio sobre Elias, ele cingiu os lombos, correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Que maravilhoso, que coisa maravilhosa. Só que Jezabel, o espírito maligno que conduz Jezabel e que está ativo e atuante até os dias de hoje, ele quer matar o profeta. Porque pensa num profeta corajoso, que sozinho exterminou os profetas de Baal, que sozinho clamou fogo do céu, que sozinho profetizou e a chuva veio. Nada pode abalar esse cara, não é verdade? Será? Acabe contou para Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele tinha matado todos os profetas à espada. Acabe começa a ser a figura, então, de um rei que é muito conivente, que é muito omisso, que é muito submisso. Ele chega e chora no colinho da mulher: ah, por favor, Elias matou todo mundo.
Acabe, o que é isso, Acabe? Pelo amor de Deus, se levante, você é rei. Quem tem que estar guerreando é você. E Jezabel então começa a dominá-lo. Jezabel manda um mensageiro para Elias e diz assim, olha, daqui a 24 horas, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como você fez com cada profeta de Acabe, eu estou jurando a você que daqui a 24 horas, quem morre é você. Elias tinha acabado de chamar fogo do céu. Será que ele vai abraçar essa seta? Infelizmente, versículo 3, temendo Elias, se levantou para salvar a sua vida. Chegou em Berseba, deixou ali o seu moço, foi ao deserto, versículo 4, caminho de um dia, se assentou debaixo de uma árvore, pediu a morte para si mesmo e falou, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, eu não sou melhor do que os meus pais. Você percebe o que a ameaça pode fazer com o profeta? Quais são as ameaças que estão vindo sobre ti hoje? Quais são as ameaças que estão vindo sobre as tuas emoções, sobre a tua saúde, sobre o teu filho, sobre as tuas finanças? Ameaças. O mesmo profeta que chamou fogo do céu, agora é o profeta debaixo de uma árvore, sentado, falando, Senhor, não quero mais viver, me mata, eu sou pequeno demais, meu Deus, não quero mais. Deitou e dormiu embaixo da árvore. Dormiu embaixo da árvore pedindo para morrer, tamanho desânimo, querendo dormir para ver se os problemas resolviam. Então, um anjo tocou e disse, levanta e come. Ele olhou e junto à cabeceira tinha pedras e uma brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O desânimo não conseguia fazer com que ele reagisse. A ameaça não conseguia fazer com que ele se levantasse. O anjo toca de novo e diz, ei, levanta, come. O caminho ainda é longo, você tem muita coisa para viver. Ele se levantou, comeu e com aquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe, o monte de Deus. Meu Deus, que trecho maravilhoso das Escrituras. Ele chega no Monte Horebe, só que ele vai se esconder numa caverna. A voz do Senhor fala, ei, Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Ele diz, eu estou sozinho, só fiquei eu. Ele estava no extremo da solidão, sentindo sozinho, na guerra. E o Senhor falou, não, sai da caverna. Quando ele sai da caverna, passa um vento, passa um terremoto, passa um fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum desses. Mas de repente vem um sussurro suave. E ali estava a voz do Senhor, que dizia para ele, o que você faz aqui, Elias? E ele responde a mesma coisa, eu estou sozinho, querem tirar minha vida. E a voz fala assim, você está sozinho? Vai, volta o teu caminho, você vai chegar lá, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, você vai ungir Jeú, rei sobre Israel, Eliseu, profeta em teu lugar. Tem continuidade, Deus vai responder com fogo, Deus vai responder com sobrenatural. Sabe por quê? Eu conservei em Israel, versículo 18, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou Baal. Você está achando que está sozinho? Tem 7.000 homens que não se curvaram. Vai encontrar esse povo, vai recomeçar. Elias vai na continuidade, continua e ele encontra Eliseu. Lembra que Eliseu era para ser ungido profeta no lugar de Elias? Quando ele encontra Eliseu, Eliseu está lavrando a terra com um arado com 24 bois. Ele estava na 12ª. Segurando na 12ª junta de bois, eram 24 bois arando. Não é qualquer aradinho, não. Era uma família de posse, certamente. E ele está arando ali, Elias passa por ele e lança a capa sobre ele. E não fala nada. Eliseu fala, deixa eu só me despedir dos meus pais. Elias fala, o que eu te fiz? Ele falou, Eliseu sabia o que tinha acontecido. Ele se despede dos pais, queima o carro de bois para não ter para onde voltar. Faz uma churrascada, queima o carro de bois e começa a seguir a Elias. A história dá uma pausa então, porque Elias encontrou Eliseu, derramou o manto sobre ele mata conversa com os pais, mata os bois e passa a seguir Elias. Aí há um intervalo na história que nós vamos ver Acabe. Primeiro Acabe derrotando os sírios. Ben-Hadad, o rei da Síria, passa a ameaçar, roubar as posses de Acabe. Acabe até no início fala, tudo bem, mas ele aumenta o nível da ameaça. Acabe falou, tá vendo, esse cara está querendo guerra contra mim. Surge um profeta que diz, Deus vai proteger Israel, e Deus realmente protege Israel, e Acabe ganha, Israel ganha da Síria. Tudo parece estar indo bem, etc. Só que o rei de Israel estava distante de Deus. Capítulo 20, depois você lê o 20 que fala dessa guerra de Acabe contra o rei da Síria. No 21 mostra o posicionamento de Acabe, que é um posicionamento quase que infantil, omisso, fraco, diante da postura que ele deveria ter como rei. Porque ele chega um dia, pede para um tal de Nabote e fala, cara, tem um terreno aqui do teu lado, a tua vinha, que fica perto da minha casa, dá esse terreno para mim aqui, eu vou te dar um terreno em outro local.
Nabote fala, não, eu não vou mexer na minha herança por causa de você. Acabe vai para casa, igual um bebê chorão, deita na cama, se nega a comer. Jezabel fala, o que está acontecendo? Ele fala, vinha de Nabote, ele não quis dar para mim. Um posicionamento muito omisso, muito pequeno, não sacerdotal, não de quem vai à frente. O que o espírito maligno como Jezabel faz é tentar tirar a nossa força de ação. Você não anda mais no profético, mas você anda muito apático, não tem poder para reagir, não tem poder para levantar. Um rei que poderia falar, cara, não poderia, ele é rei, ele não precisaria nem pedir, ele só fala, ó, esse terreno é meu, aquele outro é teu, acabou. Ele pede, o cara nega, ele vai para casa chorar, deitar na cama e ficar chorando. Jezabel fala, que loucura é essa? Você não é rei? Que história é essa? E Jezabel, mais uma vez, manipula, porque o espírito maligno como Jezabel está baseado em manipulação da verdade, engano, tramóias. Ela manda surgir falsas testemunhas contra Nabote, dizendo que ele tinha infringido leis, etc. E fazem um jejum e ordenam a morte de Nabote. Jezabel fala para Acabe, olha, Nabote já está morto, vai lá, herda a terra que você quer. Então Jezabel consegue as coisas por manipulação, permitida pela omissão de Acabe. Quando isso acontece, Elias volta no cenário, ameaçando Acabe e Jezabel, dizendo, ei, o que vocês fizeram com Nabote não foi justo. Então ele amaldiçoa a linhagem e a casa de Acabe. Elias é a figura do profeta que tem coragem. Versículo 25 do capítulo 21 diz que nunca houve alguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Ele era comandado pela sua mulher, ele era comandado por esse espírito maligno. Cuidado com as vozes de Jezabel. E aí o espírito maligno com Jezabel não tem gênero, gente. Ele age em homens e age em mulheres. Às vezes, erroneamente, se vê uma mulher e fala, tá vendo? Um espírito como Jezabel, já logo rotula de Jezabel. Cuidado, hein? Pra você não ficar usando os jargões aí de forma errada. Jezabel é um espírito maligno que quer matar o profético, quer andar com manipulação, com engano, com sedição. Então saiba identificar. Mas principalmente não seja omisso, não seja subalterno como Acabe estava sendo. Então, no capítulo 22, continua a guerra. Agora, Josafá, Judá e Acabe fazem uma aliança. Josafá, que é de Judá, e Acabe de Israel, faz uma aliança para lutar contra os ataques sírios mais uma vez. O capítulo 22 de 1 Reis, a gente vai ver em 1 Crônicas histórias semelhantes, e lá em 1 Crônicas ele vai contar com maior detalhe, e quando a gente chegar ali eu vou ler a você, mas em suma, eles levantam-se para guerrear, o rei Josafá de Judá e Acabe de Israel se juntam para vencer o ataque dos sírios, que era muito maior. Eles consultam o profeta diz que é isso que tem que ser feito. A gente vai ler em 1 Crônicas isso com mais calma. Quero me focar aqui, a partir do capítulo 22, versículo 13, sobre o verdadeiro profeta. O que o verdadeiro profeta tem que fazer. Porque o mensageiro chamou Micaías, um profeta, e falou assim, olha, eis que as palavras dos profetas, a uma voz, só predizem coisas boas para o rei, hein? Que era o rei Acabe. Que a tua palavra seja boa como eles. Fala o que é bom. Então alguém vai chamar Micaías e tenta combinar antes, ó. Todos os profetas aí estão falando só coisas boas para o rei. Não vai lá e vai falar coisa errada. Olha o que Micaías diz. Tão certo como vive o Senhor. O que o Senhor me disser, isso eu falarei. Profeta não compromete a verdade. Profeta fala a verdade. Então, vindo ele o rei, perguntou Micaías, nós vamos lá para Ramote Gileade? Vamos para a luta ou vamos deixar de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei falou, quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Ele começa meio que tentando falar o discurso de todos os outros. O rei fala, olha, fala a verdade. E ele diz, tá bom. Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor falou, eles não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei disse a Josafá, tá vendo? Eu não te disse que ele só profetiza mal a meu respeito, que não profetiza o que é bom? Micaías falou, ouve a palavra do Senhor, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, todo o exército estava com ele, e a sua direita e a sua esquerda. Então, ele está profetizando. E aí, saiu um espírito do Senhor, se apresentou diante dele e falou, eu enganarei, sairei espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Ele está denunciando que havia espíritos mentirosos.
Eis que o Senhor pôs espírito mentiroso na boca dos teus profetas, o Senhor falou contra ti o que é mal. Então Zedequias chegou, deu uma bofetada em Micaías, falou, da onde você veio para falar de ti? Então Micaías se levanta para falar a verdade, só que leva um tabefe, um profeta que se levanta para falar a verdade. Então eles dizem, joguem esse homem no cárcere, angustie com escassez de pão e de água, e até que eu volte em paz. Micaías falou, se você voltar em paz, não foi o Senhor que falou isso, escute todos os povos. Então Acabe ia sair para a guerra. Ele quer que alguém profetize que vai ter vitória. Micaías é o único que fala, ó, não vai dar certo. Um espírito enganador até tentou falar o contrário. Quando Micaías se levanta para falar a verdade, leva um tapa no rosto. Acabe fala, lançam na prisão até eu voltar. E Micaías falou, na verdade, se você voltar, quem está mentindo sou eu. E na verdade o que acontece é que na guerra, Acabe diz para o rei de Josafá, olha só que loucura, subiram Israel e Josafá, rei de Judá, até Ramote-Gileade. O rei de Israel falou a Josafá, olha se era espertinho o tal do Acabe, eu me disfarçarei e entrarei na guerra. Você, porém, fica com as suas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ele não está sendo bonzinho, não. Ele está falando, olha, você que é rei, fica lá com a tua roupa e eu vou disfarçar de soldado aqui, porque acho que ele falou, vou me escondendo aqui, eles vão atrás de matar só o rei. Só o que acontece é que um homem entesou o arco, lançou uma flecha a esmo e a flecha atingiu Acabe. Entre as suas juntas da armadura, ele falou, vira, me leva para fora de combate, eu estou gravemente ferido. A peleja foi muito grande e naquele dia morreu Acabe. Morto o rei, levaram a Samaria, onde o sepultaram. Lavaram o carro junto ao açude e os cães lamberam o sangue do rei. Segundo a palavra que o Senhor tinha dito, as prostitutas se banharam nessas águas. Isso mostrava o tamanho da maldição que Acabe tinha. Elias tinha profetizado que ele ia morrer, que os cães iriam lamber o seu sangue, pelo que ele tinha feito com Nabote. E é justamente isso que acontece. Josafá então começa a reinar, ele reina, Josafá, filho de Asa, começa a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe. Lembra que eu estou falando dos paralelos? Andou nos caminhos de Asa, seu pai, não se desviou dele, fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, não tirou os altos, não tirou os altares. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Então, ele está falando de paralelos. Enquanto Acabe estava reinando, quem está reinando é Josafá. Fez Josafá navios para irem a Orfira em busca de ouro e etc. Então, ele só está falando de paralelos, por isso que às vezes é difícil você ler. A gente estava lendo Acabe. Acabe já morreu, mas aí ele volta um pouco na história e fala quem estava reinando era Josafá. Depois de então, Acabe, quem reina em Israel é o tal de Acasias. Acasias, filho de Acabe, versículo 52, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Como todo rei de Israel, você já sabe, fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, fez pecar Israel. Serviu a Baal, o adorou, provocou a ira do Senhor Deus de Israel, segundo tudo quanto tinha feito seu pai. Com isso termina o livro de 1 Reis e continua logo na sequência 2 Reis. Podia ser um livro só para leitura. Na Septuaginta preferiram dividir em 2 volumes, mas é como se fosse uma continuação da história. 1º e 2 Reis, na verdade, um livro só. Acasias agora está reinando em Israel. E Acasias vai encontrar o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros falando, vão consultar Baal-Zeúbe. Então ele está doente, caiu de uma sacada lá, o tal do rei, o rei de Israel, e ele fala, vão consultar Baal, vão buscar Baal. Elias, que meio que tinha sumido da história com Eliseu, ele reaparece. O anjo do Senhor fala para Elias, Elias, se encontra no caminho com esses mensageiros do rei de Samaria, e perguntem para eles, não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal? Por que vocês vão buscar Deus para a cura do rei do rei de Israel? Então, assim diz o Senhor, da cama que você subiu, você não vai descer, sem falta, você vai morrer. E Elias partiu. Eles voltam para o rei e falam, um homem nos encontrou, disse para a gente voltar, dizer que porque você consultou Baal, você vai morrer. E exatamente isso que acontece. Ele pergunta, quem é esse homem? Era um homem vestido com pelos de animais, com cinto de couro. Ele falou, sei quem é. É Elias, o tesbita. Então o rei enviou 50 dos seus soldados que subiram ao profeta, dizendo, homem de Deus, o rei te diz, desce. Olha como Elias era cabuloso. Ele falou, não, respondeu o capitão de 50, se eu sou homem de Deus,
que desça fogo do céu e consuma você e os teus 50. Então o fogo desceu e consumiu ele e os seus 50. O meu Deus responde com fogo. Essa é a nossa frase de hoje. Então Elias manda falar a verdade para Acasias. Você está na cama e da cama que você está, você não vai levantar. Acasias fica tão irado que manda 50 soldados buscar Elias. Elias fala, se eu sou de Deus, fica aí, vai cair fogo do céu e vai consumir vocês. Consumiu os 50. O rei manda outros 50. Mais uma vez, ele disse, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu, vai consumir vocês. Desceu o fogo do céu, consumiu os outros 50. Pela terceira vez, ele mandou mais 50. E o capitão se colocou de joelhos diante de Elias e suplicou. Falou, homem de Deus, eu te peço que precioso seja a minha vida diante desses 50, pois o fogo consumiu já os outros que vieram. Então o anjo do Senhor falou, desce com ele, não temas. Levantou, se desceu com ele. E disse, assim diz o Senhor, porque você enviou mensageiros a consultar Baal, será caso que não há Deus em Israel? Portanto, desta cama que você subiu, você não sairá. Exatamente assim, versículo 17, morreu segundo a palavra do Senhor Acasias, segundo o Senhor tinha falado, e Jorão, o seu irmão, começou a reinar em seu lugar, enquanto em Judá reinava Jeosafá. De novo, eu sei que é muito nome, é rei para um lado, rei para o outro, a essência é, Elias é um profeta genuíno, ele manda vir o fogo do céu. E olha que história maravilhosa, maravilhosa porque é do poder de Deus. Acasias, quando não gosta da profecia, manda os soldados, veio 50 é fogo, veio 50 é fogo, veio o terceiro, falou, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, eu não tenho nada, só sou um mensageiro. Elias vai com ele, dá a mensagem e Acasias realmente morre. Agora nós vamos entrar na história então com Eliseu. Até então Eliseu só tinha tido um manto derramado sobre os seus ombros. E lembra-se que antes, qual era a principal reclamação de Elias? Eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Deus falou, cuidado com o que você reclama. Você está falando que está sozinho? Então a partir de agora, Eliseu não vai te largar nunca. Eliseu vai te acompanhar até o fim. Só isso aqui dá uma live também. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Gilgal significa confronto ou recomeço. Lembra que Josué levantou um altar em Gilgal? Então Elias parte de Gilgal. E ele fala para Eliseu, Eliseu, fica aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu falou, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. E desceram para Betel. Betel é o segundo ponto, é a casa de Deus. Betel é a casa de Deus. Lembra que em Betel foi o local que Jacó reedificou altares? É a casa de Deus. Então os discípulos dos profetas falaram para Eliseu, Eliseu, você sabe que o Senhor vai tomar Elias em algum momento, que Elias já estava anunciando, daqui a pouco eu vou ser levado, hein? Eliseu falou, fica quieto, eu não quero ouvir isso não quero me desanimar. Elias falou para Eliseu, fica aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Jericó é o local onde as muralhas caem. Lembra da história? Tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar. Os discípulos dos profetas estavam em Jericó, chegaram a Eliseu e disseram, ei, você sabe que o Senhor hoje vai tomar o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça? Ele falou, eu sei, fiquem quietos. São as vozes do desânimo tentando fazer Eliseu entrar em desespero. Ele falou, eu sei que Elias vai ser levado, fica quieto, eu só vou estar aqui. Eles continuam indo. Disse Elias para Eliseu, versículo 6, fica aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Jordão é local de travessia, Jordão é local de ver coisas novas. Então eu saio da terra do conforto, Gilgal, eu passo pela casa de Deus, Betel, eu passo por onde as muralhas caem, Jericó, para atravessar o Jordão. Então foram 50 homens dos discípulos, pararam a uma certa distância junto ao Jordão. Elias pegou o seu manto, dividiu o Jordão, as águas se dividiram em dois lados e eles passaram em seco. Quando eles estão atravessando o Jordão, depois de terem atravessado, Elias fala para Eliseu, você chegou até aqui comigo? Pede o que você quer que eu te faça. E Eliseu diz, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eita misericórdia, que bênção. Elias já fluía na unção e Eliseu falou, eu quero porção dobrada. Só está pronto para a porção dobrada? Por isso que eu disse que só esse capítulo é uma live. Quem sai do conforto de Gilgal, quem passa pela casa de Deus em Betel, quem derruba muralhas em Jericó, quem atravessa o Jordão. Passou tudo isso? Você pode pedir porção dobrada. Por que é porção dobrada? Elias era líder de uma companhia de profetas. E a cultura judaica dizia que um pai, quando ia morrer, o seu filho primogênito tinha porção dobrada da herança diante de todos os seus irmãos. Então o que Eliseu está pedindo, na verdade, eu só quero poder ser chamado de teu filho.
Eu só quero poder carregar o teu legado. Eu quero carregar a porção dobrada, muito mais do que a quantidade, a quantificação da unção. O que ele está pedindo é, eu quero ser considerado filho. Eu quero carregar um legado. Eliseu falou, olha, dura coisa você me pediu, mas se você me vir quando eu for tomado de ti, assim vai acontecer. O que ele está dizendo? Se você estiver comigo até o final, se você não desistir no meio do caminho, assim vai acontecer. Eles estão andando, conversando, um carro de fogo, com cavalos de fogo. Meu Deus vai responder com fogo. Elias manifestou fogo a vida toda na terra. Agora Deus o está recolhendo com fogo. Um carro de fogo o separou no redemoinho. Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Era tipo, agora a casa caiu, era mais ou menos isso. O que está acontecendo? Nunca mais o viu. Tomou as vestes, rasgou em duas partes. Levantou o manto de Elias, voltou na beira do Jordão. E agora? Elias tinha acabado de dividir o Jordão. Ele pega um manto que Elias tinha deixado cair, fere as águas e diz, onde está o Senhor de Elias? As águas se dividiram e ele passou novamente. Os discípulos de Elias, lembra que ele tem uma companhia de profetas, falam, não, nos deixa procurar Elias. Onde ele está? Não é possível que ele sumiu. Eliseu falou, não adianta vocês procurarem, vocês não vão achar. Mesmo assim eles vão e não encontram. E agora vai entrar na história, então, os milagres feitos por Eliseu, que é discípulo, que é filho de Elias, filho espiritualmente falando, ele herdou o legado, ele herdou o manto. O manto caiu sobre os seus ombros quando ele estava lá lavrando os bois, e agora o manto está sobre ele. Então, há um dia que o manto é lançado, há um dia que o manto é herdado. Vou falar de novo aqui. Primeiro o manto é lançado sobre os teus ombros. Você queima os carros de bois e você começa a caminhar. Se você caminha até o fim, se você passa por todos os processos, tem um dia da herança. Então não queira só receber o manto nos ombros de graça. Queira receber a herança de um manto. Queira pagar o preço para que o manto venha. Então, quando ele está chegando em Jericó, as águas estão amargas, estéreis. Eliseu pega um prato com sal, lança sal sobre as águas. Sal é sinônimo de vida e as águas ficam saudáveis até o dia de hoje. Porque Eliseu vivia no profético. E até pular esse trecho, mas não posso pular, porque quando ele está subindo até Betel, versículo 23, indo por um caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e começavam a zombar para ele, dizendo, sobe calvo, sobe careca, vai lá careca, olha lá, hein? Olha o que acontece com quem zoa um careca, hein? Eu até brinquei domingo na igreja assim. Saindo ali, vieram duas ursas e despedaçaram 42 dos meninos. é rir para não chorar. Então, Eliseu, eu sou calvo, mas sou lindinho, sou calvo, mas sou limpinho. Os caras ficaram zoando o careca, olha o que aconteceu. Vai zoar o careca para você ver. Não podia pular esse trecho, né? Então, Jorão está reinando sobre Israel. Começou a reinar o filho de Acabe, Jorão, sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque aderiu os pecados do seu pai. Fez Israel pecar. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Mesa, rei dos Moabitas, se juntou para lutar contra Israel. Morrido Acabe, revoltou-se Moabe contra o rei de Israel. Então mandou dizer a Josafá, rei de Judá, Moabe se levantou contra mim, você vai comigo para a guerra? A gente vai ler isso, lembra? Em 1 Crônicas, a gente vai ler com melhor cuidado. Será que nós vamos guerrear junto? E o rei de Josafá fala, não é um profeta para a gente consultar? Eles consultam o Senhor e Eliseu diz assim, traz um tangedor. Quando eles estão tocando a harpa, Eliseu diz assim, abra poços no meio do deserto, faça covas no meio do deserto. Vocês não vão sentir vento, não vão sentir chuva, mas o vale vai se encher de águas. Quando a gente lê em 1 Crônicas, eu vou falar com mais detalhe. Sobrenaturalmente, a terra se encheu de água e Moabe foi derrotado. Eliseu, então, vai vivendo de milagre em milagre. Então, ele acabou de sarar as águas, ele acabou de profetizar a vitória contra os moabitas. Agora, capítulo 4, ele vai aumentar o azeite da viúva. Lembra que um dos fatores de Elias era ser líder de uma companhia de profetas. Uma viúva procura Eliseu e diz, olha, meu esposo era profeta, morreu, era temente ao Senhor. Agora está vindo o credor aqui, vai levar o que eu tenho, vai levar os meus filhos como escravo. Ou seja, ela estava tão endividada que até os filhos iam ser usados para pagar a dívida. Eliseu fala para ela, o que você tem em casa? Ela fala, eu tenho só uma botija de azeite. Então ele diz, o que você já tem em casa vai multiplicar.
pede vasilhas emprestadas. Não faz sentido isso, porque ela já estava endividada, ele manda ela fazer mais dívida. Pede vasilhas emprestadas. Ela enche a casa dela de vasilhas e ela começa a encher de azeite essas vasilhas e não acaba, não acaba, não acaba, porque o azeite não acaba, ele multiplica o azeite da viúva. Ela pega esse azeite, vende, paga a dívida e vive do resto, porque Deus é o Deus de provisão. Ele continua, então, da casa de uma mulher que tinha total escassez. Ele vai para uma casa de uma mulher que tinha total abundância. Porque a Bíblia registra de uma mulher sunamita que tinha tanta abundância que dava alimento para Eliseu sempre que ele passava naquela região. Ela não só quer dar alimento, como ela pede ao esposo, eles constroem um quarto na casa dela para que ele possa ter um lugar onde pousar. Então, da casa da escassez, da mulher que não tinha nada, ele multiplica o azeite, agora ele vai para a casa da abundância. De uma mulher que tinha aparentemente tudo, e lá tem um quarto profético. Quem é líder sabe viver em qualquer circunstância. Deus vai te dar momentos de abundância, momentos de escassez, e você continua manifestando o profético. E aí, a única coisa que a mulher não tinha era um filho. Ele diz, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Então, você pode me dar tudo, você só não pode me dar aquilo que você nem mesmo tem. Então, você vai ter um filho. Ela diz, não brinca comigo, eu não estou te pedindo isso. Ele profetiza, e realmente, depois de 1 ano, a mulher tem um filho. Acontece que este filho um dia dá uma fortíssima dor de cabeça e ele morre nos braços daquela mulher. Ela leva ao profeta e o entrega e diz, eu não te pedi um filho, e agora? Eliseu vai lá e leva-o para o quarto que ela tinha feito, o quarto profético. Deita o menino sobre a cama, deita sobre ele, profetiza a vida e o menino vive novamente. Ele continua sua história voltando para Gilgal, havia fome naquela terra. Eles pedem algo para comer, alguém colhe e coloca colossíntidas, que são frutas venenosas que o cara não sabia, para que eles pudessem comer. E quando alguém vai comer, grita, tem morte na panela, a comida está contaminada. Eliseu pega a farinha, joga na panela e a farinha traz vida para a panela de novo. Não é por acaso que a gente está vendo Eliseu jogar sal sobre a água, sal é vida, e farinha sobre a panela, que tira a contaminação. Farinha é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu é o sal que nos faz diferente do mundo. Tem tantas significâncias aqui, porque Eliseu vive no sobrenatural. A continuidade do texto é Eliseu encontrando o chefe do exército do rei da Síria, Naamã. Ele está leproso. E na casa dele se vê a confusão porque ele está com lepra, mas ele tem uma menina ali, uma escrava, que diz assim, olha, se você conhecesse o meu Senhor, um profeta que há em Israel, ele te curaria da lepra. Naamã vai até ele não vai nem ali fora. Ele manda um mensageiro, Eliseu, e diz assim, vai se lavar, vai mergulhar no rio Jordão. Ele diz, poxa, na Síria tinha tantos rios mais limpos, você vai mandar nesse rio? Ele diz, se mergulha lá, e é isso que ele faz. Quando ele mergulha no rio, ele é limpo de sua lepra. Ele é limpo de sua enfermidade. Eliseu não tinha nem interagido com Naamã. Só que Geazi, o servo de Eliseu, entra no caminho, quer pegar um pouco do dinheiro que Naamã tinha para oferecer, e ele é atacado com lepra. Mostra-se então o paralelo entre um profeta genuíno, que profetiza sem querer nada em troca, e o profeta que é só se beneficiar da profecia como Geazi, esse vai ficar leproso. A história continua com Eliseu agora fazendo flutuar um machado, porque ele só vivia no sobrenatural, gente. Eles estão tentando expandir a companhia dos profetas, porque estava crescendo, eles estão construindo, alguém pega um machado, está batendo sobre as águas e cai o machado sobre as águas, o cara fala, ai meu Deus, o machado era emprestado. É uma história que até parece ter sem noção, mas e o machado é feito de ferro, o ferro afunda na água, mas Eliseu profetiza e o machado flutua. Está mostrando que quando eu estou com Deus, até aquilo que eu deveria ter pedido naturalmente, o sobrenatural recupera. Isso é maravilhoso. Eliseu entra em ação na guerra contra os sírios, dizendo para Israel, guarda de passares por aí, guarda-te por tal lugar. Ele dá estratégia de guerra. E o rei diz assim, olha, o rei da Síria fala, como que os caras sabem a minha estratégia de guerra? Eles falam, não sabe por quê? Tem um cara, versículo 12 do capítulo 6, um profeta Eliseu, que está em Israel, ele sabe até o que você fala na tua câmara de dormir. A sobrenaturalidade de Eliseu. Ele é cercado pelo rei da Síria. E o pessoal fica falando, e agora?
Que desespero. O moço dele fala, nós vamos morrer, nós estamos cercados. E Eliseu diz assim, Deus, por favor, abre os olhos desse rapaz aqui para que ele veja quem está conosco. E o capítulo 6, versículo 17 diz que Eliseu orou e falou, abra os olhos. E quando o moço abriu os olhos, o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. O meu Deus responde com fogo. Essa é a nossa frase de hoje. Eliseu está andando no sobrenatural. A fome estava reinando em Samaria, a tal ponto que o desespero era o máximo. Olha o que eles estavam pensando em fazer, versículo 28. Me dá o teu filho para que comamos hoje e amanhã comeremos o meu. Eles iam cozer pessoas, o desespero total. O rei ouviu essas palavras, rasgou as vestes, quando passava pelo muro, com um pano de saco. Então Eliseu prediz abundância. Assim diz o Senhor, versículo 31. Disse o rei, assim me faça Deus o que lhe bem aprover a cabeça de Eliseu, filho de Safate, se lhe ficar hoje sobre os ombros. Então ouvi a palavra do Senhor. Amanhã a essas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha e 2 cevada à porta de Samaria, virá provisão. De alguma forma virá provisão. A fome era extrema, mas virá provisão. Deus usa inclusive 4 leprosos, que deveriam ser aqueles mais escanteados, mais ignorados, para profetizar e para ouvir que viria provisão, e realmente se cumpre a palavra profética de Eliseu, e a fome acaba em Samaria. A mulher cujo filho tinha sido restaurado à vida, porque tinha perdido os seus bens diante dessa grande seca e fome que estava tendo naquela região, ela recebe de volta como testemunho os seus alimentos no capítulo 8. Eliseu e Azael estão em Damasco. Doente, o Ben-Hadad, o rei da Síria, dizem, o homem de Deus está aqui. E Eliseu fala, vai e diz, certamente sararás. O Senhor me mostrou que ele morrerá. Então Eliseu de novo está reinando, está comandando através do profético. Quem reina é Jeorão, filho de Acabe em Israel. Acasias, filho de Acabe. Acasias começa a reinar em Judá. E começa uma transição para um novo rei em Israel. Eu vou ler o capítulo 9, que termina a nossa leitura de hoje. O profeta Eliseu chamou um de seus discípulos e disse, prepara os seus lombos, vai, enche vasos de azeite, vai até Ramote de Gileade. Quando você chegar lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, entra-o, faz entrar no meio de seus irmãos, leva-o à câmara interior, unge-o rei sobre Israel. Jeú vai se levantar como rei em Israel. Então se levantou Jeú, entrou na casa, derramou azeite sobre a sua cabeça e disse sobre Jeú, Jeú, versículo 7 do capítulo 9, você vai ferir a casa de Acabe, teu senhor, para que você vingue da mão de Jezabel o sangue dos profetas do Senhor. Os cães vão devorar Jezabel no campo de Jezreel. Jeú vai se levantar então para ser aquele que acaba com o reinado de Jezabel. Ele mata Jorão, mata Acasias e ele vai matar Jezabel. Jeú é a geração que se levanta para acabar com o domínio de Jezabel. Então, diz o versículo 30, tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube que ele estava chegando. Então Jeú está se levantando como um novo rei, ele mata Jorão, ele mata Acasias, ele está começando a fazer uma limpa. Quando ele está chegando na região que Jezabel morava, Jezabel escuta e falou, ela pintou os olhos, enfeitou a cabeça, olhou pela janela, olha a sedução. Ela sobe na sacada, passa um make, dá um make maravilhoso e fica ali. Fazendo um adendo, claro que o Sem Dias da Bíblia não é... minha intenção não é doutrinar, não é falar de doutrina nem de teologia. Mas erroneamente pessoas falam, não, então mulher não pode ter maquiagem. É uma mentira isso, tá? Só não tem nada a ver com Jezabel. É usar um texto fora de contexto. Naquele contexto, ela tenta se ornamentar para seduzir. Então, o problema não está na maquiagem ou na pintura que ela fez no rosto, o problema está no espírito de sedução. Porque você pode ter maquiagem ou não, ter cabelo grande ou não, e ter um espírito de sedução sobre você, só para fazer esse adendo aí, tá bom? Então, ela se pinta toda e vai para a janela. Ao entrar Jeú pela portão do palácio, ela falou, teve paz Zinri que matou o seu senhor? Levantou-lhe o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2, 3 eunucos olharam para ele. Ele olha para a sacada, Jezabel está lá toda ornamentada, ele grita para a sacada, tem alguém comigo aí? Tem alguém que é comigo? Tinha eunucos do lado.
Então disse, empurra ela daí para baixo. E empurraram Jezabel da sacada, versículo 33. Foram salpicados com seu sangue a parede, os cavalos, e Jeú a atropelou. Foram sepultar, não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos, porque ela foi destruída. O cadáver de Jezabel, versículo 37, ele diz, será como esterco sobre o campo de Israel, de maneira que dirão, esta é Jezabel. Geração como Jeú é geração que se levanta para acabar com o domínio de Jezabel, para acabar com a história de Jezabel. Deixa eu tentar voltar aos comentários. Para acabar com o domínio de Jezabel. Que Deus possa nos levantar com uma geração que manifesta o fogo. Eu sei, como eu sempre falo aqui, que o conteúdo é intenso. Por isso que você tem que ler, e aqui é fácil de você ler, porque são histórias. O que a gente tem que ter como... A gente viu num dia só a história praticamente inteira de Elias e grande parte da de Eliseu. Mas o que a gente tem que entender, o meu Deus vai se manifestar com fogo. Vamos tentar fazer um resumão de tudo. Elias se levanta como um confrontador. Elias se levanta como aquele que manifesta o sobrenatural e confronta, e fala a verdade. Acabe é aquele que está distante, submisso, subalterno, deixando de ser dominado por um espírito maligno como de Jezabel. Elias se levanta e quando achou que estava sozinho, encontra um sucessor. Unge rei, unge profeta em seu lugar. Eliseu se levanta como aquele que não desiste, que caminha junto, esperando que o manto caia. Tanto Elias como Eliseu são marcados pelo fogo. O meu Deus vai responder, o meu Deus vai responder com fogo. Jeú, levantado por Eliseu, é a geração que atropela Jezabel, que não vê em Jezabel sedução, que não se entrega à sedução, à manipulação de Jezabel, mas a derruba da sacada. Jezabel está morta pelo poder e pela autoridade de um rei que se levanta e de um profeta que se manifesta pelo fogo. O meu Deus vai responder com fogo. Essa é a nossa frase de hoje. Nós não toleramos Jezabel. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Teve muito conteúdo, mas eu sei que a gente está avançando. Amanhã é dia 27, nós vamos continuar vendo Jeú exterminando a casa de Acabe, Jeú alinhando um pouco Israel. E vamos continuar na história. Que Deus abençoe, Deus te guarde, atropela Jezabel. Não deixa ela no caminho, derruba da sacada e atropela. Por quê? Porque o meu Deus responde com fogo. Somos uma geração de profetas que se levanta para não tolerar Jezabel. Que Deus te abençoe, Deus te guarda. Amanhã é sábado, hein? Quero te convidar amanhã para a nossa live do sábado, porque a live de sábado, você já viu comigo semana passada, é uma live especial. É uma live que a gente fala da palavra e no final da live eu chamo aleatoriamente pessoas para participarem, para compartilhar o que estão aprendendo. Então amanhã, 6 da manhã, vamos estar na live continuando na história de Israel e de Judá e no final eu vou chamar algumas pessoas. Tenha um bom dia, vou subir agora essa live aqui e vou escrever: o meu Deus responde com fogo. Comenta nessa live, marca alguém, porque muitas pessoas têm que assistir essa live de hoje. Fica na paz de Cristo, até amanhã, Deus te abençoe.